Campanha, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, o serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviaram Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer, a Bet-horon, a Baixa, e a Baalate e a Tadmor, no deserto daquela cidade, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Hirão com aquelas naus os seus servos marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e a tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10.
E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa maneira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás, redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irã. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies.
e tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Nas nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, que o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão o adversário, a Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, os servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem, e levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. A Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe diz: pois que te falta comigo que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel
por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão do rei, da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei as sementes de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E ele lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo.
mas tu o alivia de sorte e nós. Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Porém, restituíram o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente, fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. E eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio ajudar a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias.
o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu ordem naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, e teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento.
Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e o enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes nos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os olhos estavam já escurecidos por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. O sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor,
a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens no bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais os atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar.